prole Pia. Benedicat Virgo Maria. Boa noite, querida família de Shensta. Estamos muito felizes de estar aqui na continuidade da Semana das Famílias. Eu sou o Flávio, a minha esposa Maria Ângela. Boa noite. E temos um convidado muito especial hoje, que é o Padre Miguel. Padre Miguel Martins Costa. Ele é pároco da Paróquia São Martinho de Porto Alegre. Ele também é padre da União dos Sacerdotes Diocesanos de Shensta e é diretor espiritual do Seminário de Gravataí São José. É muita alegria, Padre Miguel. Boa noite. E, Padre Miguel, em breves palavras, como é que foi o seu contato com o movimento de Shensta? O senhor é um padre da União dos Padres Diocesanos, né? Sim. Conte um pouco para nós. Então, o meu contato com Shensta foi há bastante tempo. Já no final da década de 90, com o Padre Tomás Schneider, já nos introduziu, nos preparou, a gente fez a Aliança de Amor. Depois eu me afastei um pouco, o Padre Tomás teve que se afastar, e aí então a gente perdeu um pouco o vínculo. Depois, como padre, retomamos o caminho com ele também, ele voltou e junto com outros seminaristas nos preparamos e realmente aprofundamos, fizemos um longo caminho, mas agora aí na início da década do século XXI, aqui de 2000 até 2000 e final de 2009, 2010, e ele nos preparou durante uns 7 anos para fazermos a consagração perpétua na União. E de fato fizemos essa longa caminhada e depois, com a graça de Deus, em 2014, nos 100 anos de Shensta, pudemos fazer a nossa consagração perpétua lá na União, na Alemanha, né? Então foi realmente uma grande graça. Então Shensta está na minha vida, no meu coração, né? Está no nosso também. Por isso que, dando continuidade a essa semana da família, dedicada à família, esse ano é um pouco diferente devido à pandemia, estamos fazendo online. Nós gostaríamos de partilhar um pouco com o Padre Miguel a questão da vida espiritual, fazer uma partilha à luz da Palavra de Deus, o que Deus tem para nos dizer, para nos auxiliar no nosso crescimento, crescimento do reino dele, com o Padre Miguel aqui, nesse tempo de pandemia, de dificuldades, de doença, de afastamento. Eu gostaria de convidar vocês a fazer à luz da Palavra de Deus. Eu vou ler um pequeno texto da Palavra de Deus, da carta aos Colossenses, e a partir disso a gente vai partilhar um pouco sobre que caminhos a gente pode agora, nesse tempo de pandemia, a família cristã, católica, encontrar, né, para que possa viver e buscar a santidade também nesse tempo, né, porque Deus nos chama a esse caminho de santidade. Então, se você estiver depois em casa, você pode olhar a Palavra de Deus, carta aos Colossenses, capítulo 3, de 12 a 21. Então, peço que a Maria Ângela leia e a gente pode depois então partilhar. Capítulo 3, de 12 a 21. 12 a 21. Vou utilizar a Bíblia Ave Maria. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revesti-vos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixas contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados a fim de formar um único corpo. E sede agradecidos. A palavra de Cristo permaneça entre vós em toda a sua riqueza, de sorte que com toda a sabedoria vos possais instruir e exortar mutuamente. Sob a inspiração de todo o coração, salmos. Sob a inspiração da graça, cantai de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. Tudo quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, essa carta aos Colossenses era tirada
para o dia da festa da Sagrada Família. Então ela não foi tirada por acaso, né? Ela foi tirada como uma palavra que a igreja coloca para iluminar, né, a festa da família. Porque o modelo da nossa família é a Sagrada Família. Então, olhando para Jesus, Maria e José, celebrando essa festa, a igreja coloca essa leitura. E essa leitura mostra um caminho. Claro, aí digamos, uma orientação de perfeição, uma orientação de que onde nós devemos buscar. E se nós olharmos e pudermos depois aos poucos irmos desmembrando essa palavra, nós vamos entendendo, por onde devemos caminhar nesse tempo de pandemia. Porque tem orientações, por exemplo, como suportar uns aos outros. Então, a palavra aqui suportar não é aquele sentido negativo dessa palavra, mas ser suporte para. Enfim. Então, vamos olhar à luz dessa palavra, que fica agora nos iluminando, nos apontando um caminho. Vamos tentar primeiro olhar essa situação que nós vivemos agora, essa situação que nós vivemos já quase há 5 meses de pandemia, e primeiro olhando que isso gerou uma crise em todos nós. Nós vínhamos num momento acostumados com um ritmo de vida, e agora, quando chegou a pandemia, ela nos tirou muitas coisas. Aquela possibilidade da movimentação, nós não podemos mais ir a restaurantes, a shoppings, a cinema, lojas, fomos privados de tantas coisas, academia, fomos privados da nossa movimentação e fomos como que jogados, para dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E, claro, isso num primeiro momento gera crise, a falta. Eu não tenho mais onde me fazer aquilo que eu gostaria de fazer. A gente fica agora tolhido, no primeiro momento, sentindo assim como uma crise. Agora, o que eu faço? Eu não posso mais ir na minha academia, eu não posso mais ir ao cinema, eu não posso mais fazer isso, eu não posso. Isso gera uma crise. O primeiro passo é esse. Isso gerou uma crise para todos nós e para a família. Para aqueles, porque agora você é chamado a viver dentro da sua casa, convivendo o dia inteiro com a sua família, com as pessoas que moram na sua casa. Então isso gerou a crise. No entanto, o que é preciso fazer? Muitas vezes nós não fazemos, mas o que a palavra de Deus nos mostra? Que existe um caminho. Primeiro, essa crise gera uma busca. Ou seja, eu não posso ficar permanentemente me lamentando. Porque se eu ficar permanentemente reclamando das coisas que eu não posso, eu não vou sair do lugar. No entanto, essa tensão então gera em mim, depois desse primeiro momento, uma busca agora do que vou fazer então. E se essa crise gera uma busca. E é claro, essa busca deveria ser iluminada por Deus. Ou seja, perceber o que Deus, de fato, está querendo de mim nesse momento. Então, agora eu não posso isso, não posso aquilo, então o que faço? Aqui me lembra também, muito forte, aquilo que o padre Kentenich falava sobre a lei da porta aberta. Ou seja, no momento de crise, você deve ler a providência de Deus na crise. Qual é a porta aberta que Deus está mostrando? Então, esse é o primeiro ponto. Ou seja, a família, nós dentro de casa agora, sem poder sair, pensar, rezar e apontar um caminho. Rezar e dizer, Senhor, onde está a porta aberta? O que eu devo fazer nesse momento agora? Por onde devo caminhar? Lei da porta aberta, porque é o mesmo Deus que estava conosco antes, é o mesmo Deus que está conosco agora. Ele está presente com o mesmo amor, com a mesma providência, com o mesmo carinho, está presente. Então, vamos perceber isso. Lei da porta aberta.
rezar e dentro dessa crise perceber aonde Deus está apontando a saída. Por outro lado, também percebemos que essa falta dessa agitação nos possibilitou o quê? Possibilitou um silêncio que nós não fazíamos. Não é verdade? Com certeza. A gente ficou, como que muitas vezes, no momento, obrigado até esse silêncio, porque nós, acostumados a driblar o silêncio, né, com o barulho, com o celular, com o cinema, com o shopping. A própria rotina, né, Padre Miguel, do dia a dia. A correria, do, né, do dia a dia. Agora a gente não tem. Porque chega um momento que você cansa, né, você não quer mais olhar nada na televisão, você não quer mais ouvir nada no celular. Passa. Mas é tanto tempo assim que você não tem. Então daqui a pouco você para. Você é obrigado a fazer silêncio. E também essa situação de crise também nos levou a quê? A encontrar as pessoas. Porque agora, nesse momento de crise, você precisa ficar em casa. Então você precisa sentar do lado do seu pai, da sua mãe, da sua esposa. Agora a sua sogra vai estar na sua casa. E você agora não dá mais para sair. Os seus filhos pequenos, que muitas vezes entram cedo na creche e vão não podem ir pro colégio, tem que ficar em casa e não tem então, que deixar as crianças é preciso agora tomar café junto, almoçar junto, jantar junto. Então, isso possibilitou o quê? Essa crise também possibilitou o quê? O aumento do silêncio, que é uma condição essencial para a vida de oração. Aproximou as pessoas umas das outras. Né? Então, isso gerou outra coisa, uma tensão. Porque agora os problemas começam a aparecer. As coisas que nós estávamos acostumados a passar um pano por cima também começam a aparecer. Só que agora, o que é necessário? Agora o que vai acontecendo? Não dá para desviar mais. Não dá para fugir mais. Então esse tempo de pandemia possibilitou que muitas pessoas se reconciliassem. Porque chega um momento que você não pode mais dizer não tem nada a ver ou vou deixar isso para lá. Não dá mais. Você precisa conversar, você está ali com a pessoa do teu lado e isso vai possibilitando uma possibilidade de diálogo, uma possibilidade de perdão, uma possibilidade de encontro. O Padre Kenton falava sobre a tensão criadora, né? Então, muitas vezes, num processo de crescimento, de conversão, existe esse tempo de tensão, que é uma tensão que a luz de Deus, a luz da graça de Deus, gera algo bom. Só que tem a tensão. Uma tensão que é positiva, que gera vida nova, que gera vida, gera criação, gera vida nova. Então, essa pandemia possibilitou isso, porque as pessoas agora estão, gostando ou não, elas estão convivendo mais, elas estão falando mais, estão mais próximas umas das outras. Então, claro, mas a gente pode pensar assim, bom, mas nem todo mundo, né, vai aplicar a palavra de Deus, ok? Nós sabemos disso, mas sempre é um tempo de despertar, né? Então que esse vídeo possa ajudar também isso. A gente se dá conta de que, quem sabe, pode ser uma porta aberta que Deus está dando para a família cristã de se encontrar mais, de dialogar mais, de cada um de nós fazermos mais silêncio. E uma coisa que cresceu muito nesse tempo é a oração. Porque vivemos um tempo de crise e um tempo, por exemplo, de doença, de perda de emprego, pessoas, famílias que começam a passar dificuldades. E isso muitas vezes gera, a pessoa acaba voltando-se para Deus. Né? Voltando-se na oração, no pedido, ou numa novena que faz, numa oração, numa súplica. A questão da doença, da morte, muitas pessoas que perderam seus familiares nesse tempo. Então isso gerou também uma busca maior de Deus. Então a gente pode perceber que
existe uma porta aberta. Quem sabe esse momento que é de dor, que também é de dificuldade, tem muitas coisas boas acontecendo dentro dessa realidade. E é claro, se nós soubermos então aplicar à luz da palavra de Deus aquilo que Deus está nos apontando como caminho, nós podemos perceber que temos possibilidade de crescer nesse tempo. Temos possibilidade de realmente entender esse caminho da misericórdia, esse caminho do perdão, esse caminho da oração, esse caminho de encontrar-se mais. Padre Miguel, o senhor falou do Padre Kentenich, né? E me lembrei uma frase que o Padre Kentenich dizia: se um dia quiserem pintar o meu quadro, eu quero que pintem, né, o ouvido no coração de Deus e a mão no pulso do tempo. E eu assim, nós temos filhos na faixa dos 30 anos, com vida profissional, nos seus trabalhos, nas suas empresas, e que nós notamos, Padre Miguel, que a vida empresarial, a vida de trabalho, teve que se reinventar. Então, de uma hora para outra, home office, né? O próprio movimento aqui de Shensta, nós não podíamos mais ir à missa, no santuário, renovar nossa aliança de amor. Surgiu o canal do YouTube, surgiu o canal do Facebook. Nós, o Terço dos Homens, também fazemos pelo Zoom. O Terço dos Homens, que é todas as quartas-feiras, 19 horas, todos estão convidados a participar. Começou assim, então, uma reinvenção da vida, me parece, assim, muitas vezes a vida que não é... As pessoas fazem uma dicotomia entre a vida espiritual e o resto, né? A minha vida espiritual da igreja, a vida dominical, vou à missa, não sei. Mas agora é um novo passo, né? E como o senhor falou da porta aberta, às vezes Deus fecha, e o Padre Kenitenich dizia, às vezes abre só uma frestinha. Então, quais são essas frestinhas que nós, como família, Padre Miguel, nós não podemos perder? Nós temos que nos reinventar para que a nossa vida espiritual não morra. As empresas se reinventaram para não perder, né? Não perder clientes, não perder isso. Quantos restaurantes estão fazendo teleentrega? Restaurantes pequenos, de bairro, estão fazendo teleentrega, coisas que não faziam antes. Então, as vendas online, todo mundo está se reciclando. E como é que nós, católicos, que ficamos apartados da missa, por exemplo, nós tínhamos uma certa comodidade de ir à missa quando nós bem entendemos. Nós moramos aqui na Zona Sul de Porto Alegre, nós temos várias igrejas próximas, com vários horários de missa, então para nós era muito cômodo. De repente ficamos sem missa, nos bateu um desespero, nós começamos assim a nos entristecer, porque a vida sacramental ficou de fora. Minha pergunta, Padre Miguel, à luz da palavra, das coisas que Deus está colocando no seu coração, como que nós famílias podemos também nos reinventar nesse momento para que nós não percamos esse encontro com o Deus da vida, que é o Padre Kenitenich falava tanto, que era a coisa mais importante. Nós podemos encontrar o Deus no altar, o Deus na palavra, mas esse Deus da vida que nos fala através da palavra hoje, como que nós podemos... Fé prática na divina providência. Eu acho um momento muito propício para nós, de Shensta, viver e aprender aquilo que o fundador ensinou. Ou seja, realmente, porque muitas vezes é bonito a gente ver o Padre Kenitenich indo para o campo de concentração, né? Essa decisão que ele tomou livremente pelo movimento, enfim, e esses momentos que ele viveu dessa fé prática na divina providência. Nós agora também somos chamados a olhar, a unir a nossa fé à vida. Claro, o que eu vejo como caminho? Eu acho que se nós não alimentarmos a nossa espiritualidade, dificilmente nós vamos conseguir viver isso. Ou seja, então é necessário você como família tentar, de alguma forma. Eu vejo o seguinte, conversando com as famílias, até eu estava conversando outro dia com um pai de família, por exemplo, ele está rezando o rosário todos os dias. Ele vai de ônibus para o trabalho, então ele sai, ele reza um terço quando ele está saindo de casa, ele reza um terço até a parada de ônibus, no ônibus ele reza outro, depois na volta ele reza outro, e o último terço ele reza com a família.
ele reza o rosário diariamente, pai de família, trabalhando. Né? Então, às vezes são caminhos, a gente precisa perceber isso. Então, acho que, realmente, ponto de partida, ponto de partida é Deus. Ou seja, a gente precisa se fortalecer na nossa espiritualidade. A gente tem que cuidar. Um perigo é, nós temos, toda a família tem, nós padres também temos, ou seja, ter o cuidado com a dispersão. Ou seja, o que o padre Keynes diz, né? Coração tem que estar com Deus. Ou seja, a gente pode estar no meio da correria, eu sei, do dia a dia, mas o meu coração não pode estar disperso nisso. Então, um dos caminhos é fortalecer a espiritualidade. Pessoal, você buscar realmente alimentar a tua espiritualidade como pessoa e tendo do possível, e aí vai também da criatividade de cada um, você encontrar momentos de rezar com a família. Por exemplo, esse casal, se ele tem uma filha que é muito pequena, a menor deve ter uns 8, 9 anos, eu acho. A outra é adolescente. São 2 meninas e o casal. Ou seja, eles propiciaram esse momento, eles conseguiram rezar o terço com as meninas. E elas já sabem que aquele momento, está na hora do terço, e elas vêm. Já conseguiram esse caminho. Bom, você pode encontrar outro. Pode ser outro momento, né? Outro tipo de oração, enfim. Mas o que é certo, é preciso alimentar a espiritualidade. Não é só força de vontade. Porque existe um combate espiritual. Né? Senão nós vamos nos dispersar. E vamos ficar, né, acabunhados, com medo, e não vamos conseguir ler a realidade. Então é preciso ler a realidade com o coração unido ao coração de Cristo. Então eu preciso alimentar minha espiritualidade. Então, isso significa o quê? Que eu preciso ter um pouco também de disciplina. Eu preciso me organizar um pouquinho. Né? A hora que eu vou acordar, quem sabe eu levanto um pouco mais cedo, ou quem sabe eu vou aos poucos conversando com a minha família, ou não começar a agradecer o alimento, ou vou fazer uma novena, ou quem sabe posso usar um recurso na mídia, né? Vou botar uma música de louvor, uma adoração, enfim, buscar caminho, uma palestra que alimente a espiritualidade, que seja interessante para todos, ok? Eu vou buscando um caminho, é o ponto de partida, porque Jesus já disse, sem mim, nada podemos fazer. Então, primeira coisa, aumento da espiritualidade. Agora, outro ponto é disponibilidade também para o sacrifício. Ou seja, a gente precisa também saber que se eu também não renunciar a mim mesmo, eu também não vou conseguir nada. Se eu achar também que Deus vai fazer tudo para mim e eu não faço nada, então também não funciona. Então essa capacidade de também saber que é um tempo que exige de mim uma generosidade maior. Então você como pai, como mãe também tentar aceitar, perceber que agora a providência está mostrando outra coisa. Deus está mostrando outra coisa, outro tempo. Então também é preciso saber abrir mão de algumas coisas também que a gente estava acostumado a fazer, que agora não dá. Como recurso, o que eu poderia também apontar para vocês? Eu acho que seria importante que algo que a família poderia fazer é a leitura da Palavra de Deus. Mas por onde é que eu vou começar, padre? Comece, nós temos na igreja a liturgia da missa pronta, a palavra. Hoje temos recursos, né? Podemos ter esse acesso à Palavra de Deus todos os dias. Até pelo celular, pode ser. Exatamente. Então a gente pode começar a alimentar a nossa vida com a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus, ela é viva, ela é uma espada de 2 gumes, né? Que é também alimento para a nossa vida. Jesus diz, aquele que escuta as minhas palavras e as põe em prática, ele diz, é semelhante a alguém que constrói a casa sobre a rocha. Então é hora realmente, quem sabe, encontrar um caminho para isso, né? Uma busca da leitura da palavra de Deus. E claro, é um tempo também de
perceber, então, se eu alimento a minha espiritualidade, aí então o que vai acontecer? Nós vamos conseguir fazer aquilo que o Padre Kenneth estava falando. Eu vou conseguir olhar a realidade, aquilo que nós falamos no início, olhar a realidade e ver a porta aberta. E ver o caminho que Deus está nos apontando. Por exemplo, você pode começar a olhar e perceber os problemas que estão na sua família, que estão no seu matrimônio. Pode começar a perceber isso. E vamos fazer uma leitura shenstatiana disso. O que o Padre Kenneth dizia diante de um problema, de um trabalho que ele tinha na sua vida? Ele dizia que Deus o chamava, era a maneira que Deus estava, era como se fosse um degrau, né? Uma maneira de crescer. O problema era um trabalho, né, que ele tinha, ou seja, ele via ali o lugar onde Deus estava chamando ele para o trabalho, para crescer. Então, isso, a gente começa a alimentar nossa espiritualidade, você vai perceber, claro, vai perceber o problema, mas perceber também que, quem sabe, Deus está lhe mostrando, está dando uma oportunidade de você crescer como cristão. Olha, quem sabe pode mostrar que a sua esposa ou o seu marido você precisa conversar mais com ele. Quem sabe ele está afastado de Deus, ou quem sabe o seu filho está vendo coisas na internet que você começou a perceber que precisa conversar mais com ele. Ou que alguém na sua família está com depressão. Ou seja, isso realmente é uma maneira de que onde Deus está nos chamando. Olha, a gente precisa amar mais aqui, ó. A gente precisa mais chegar mais perto dessa pessoa. Então nós começamos a perceber a fé prática da Divina Providência. Começamos a perceber que podemos amar melhor do que antes. Então, claro, esperamos, com a graça de Deus, que esse tempo passe de pandemia. Mas também, meus irmãos, não podemos deixar de aprender com esse tempo. Porque se passar a pandemia e nós ficamos do mesmo jeito... Então, Padre Miguel, e às vezes até, assim, podemos cair no desmazelo com a nossa vida espiritual, né? O que nós vimos, assim, com a função de não ter mais missa, muitas pessoas... Sim, muitos não, assim, por exemplo, assim, em vez de ver a missa na hora da missa, vem depois, né? Ou ver depois que der a janta. Ver o VT da missa, né? Ver o VT da missa. Vale a pena ver de novo, aí ver lá depois, depois que deitou, fez isso, aquilo. Então a gente vai perdendo o zelo, né, Padre Miguel, com as coisas de Deus, né? É por isso que nós estamos falando na questão da dispersão. Esse é um tempo perigoso para isso. Tá? Então, por isso, o foco, primeira coisa que nós devemos cuidar, como eu falei, alimentar a espiritualidade. Eu preciso arranjar um tempo para Deus. Não pode ser a correria. Eu preciso ter um tempo de me organizar. Mas eu procure, né? Ou seja, levanta mais cedo, né? Busca um horário que você possa fazer, né? Sempre, se a gente olhar com calma, com amor, nós vamos encontrar tempo, né? Então, se nós não estamos encontrando tempo, já é um sinal. Já é um sinal de que alguma coisa não está bem, tá? É preciso perceber isso. Então, alimentar a espiritualidade é o remédio para evitar a dispersão. Uhum. Ou seja, esse tempo de, por exemplo, que as pessoas estão assistindo missa online, não é para a gente chegar à conclusão de assim, mas que bom agora, então eu não preciso mais ir na missa. Vai ser sempre online. Não é isso. É para você ter saudades de Deus. É para a gente crescer e dizer, puxa vida, como eu participei, não estava participando bem da missa. Agora eu vou participar melhor. Eu vou amar mais a Deus. Quando eu puder voltar à missa presencial, eu vou estar lá. Eu vou, quem sabe, eu descobri o valor da adoração, né? Estou privado, ou descobri que eu preciso, que eu tenho vícios, maus hábitos que eu tenho que mudar. Então, isso é um tempo de crescimento. Tempo de crescimento. Eu gostaria de lembrar, até usar também como para alimentar a nossa reflexão, uma palavra do Papa Paulo VI, agora São Paulo VI, né?
quando foi a Nazaré, em 1964. E ele falava que a gente podia aprender lições com a família de Nazaré. E eu acho que é uma coisa que pode nos alimentar também, nos ajudar também nesse momento. Por exemplo, falava sobre uma lição, a lição do silêncio. Gente, o silêncio para a vida espiritual é fundamental. Mesmo você sendo leigo, mesmo você em casa, dona de casa, enfim, vale isso. Se a gente lembrar São Francisco de Sales, né, já muitos anos, muitos séculos atrás, já falava isso. Já, a busca de santidade é para todos os estados de vida. Não é apenas para o padre ou para o leigo, para o padre ou para o bispo. É um caminho. Então, o silêncio, ou seja, esse tempo que você está mais em casa, é um tempo maior de silêncio. Então, busque esse silêncio. Não fuja do silêncio. Esteja em silêncio. Fazer um encontro com Deus. Porque o silêncio é o lugar de encontro com Deus. Sabe, os monges, claro, nós não somos monges, nem eu sou monge também. Né? A vida do padre diocesano é uma vida muito um intensa. pai de família, né? Intensa. Pai de família, uma grande também família. é uma vida intensa. Então, mas o silêncio também é importante para mim. Ou seja, porque é lá onde eu vou encontrar com Deus. Então eu preciso aprender a cultivar, porque no silêncio eu também vou me encontrar. Entende? Você vai começar a perceber também o que há de bom e o que também não está de bom em você. Isso é importante. Eu preciso perceber isso. Não para me desesperar, mas perceber que eu também tenho uma caminhada a fazer. Que eu preciso e perceber que eu tenho que melhorar. Isso é uma graça, é uma oportunidade que Deus está me dando de perceber isso. Então, primeira lição, silêncio. Aprenda a fazer mais silêncio. E para o monge, o silêncio não é apenas uma ausência de ruídos. Não é apenas isso. O silêncio é uma possibilidade de diálogo. Porque pense bem, porque como é que pode haver um diálogo entre duas pessoas se não há silêncio? Então, você fazendo mais silêncio, você vai escutar mais seu filho, sua esposa, seu esposo. Se você fazer mais silêncio, você vai ter a possibilidade de escutar a Deus. Escutar você mesmo. Então, faça silêncio. Aprendamos com a família de Nazaré com o silêncio. E aprendemos também com a família de Nazaré, diz o Papa, uma lição da vida familiar, ou seja, que Nazaré nos ensine o que é a família, sua comunhão de amor, sua beleza simples e austera e seu caráter sagrado, inviolável, ou seja, a oportunidade de formar uma comunidade de amor. Então veja bem, esse tempo, meus queridos irmãos e irmãs, está nos dando esse tempo. Deus está nos dando esse tempo. De realmente, claro, com dificuldades, com correrias, com problemas, mas está nos possibilitando que nós nos encontremos mais, dialoguemos mais e com possibilidade de formar, de crescer como comunidade de amor. De fato, realmente formar aquilo que Deus deseja, família. Uma comunidade de amor que tem o Cristo como centro. Porque família não é hotel. A casa da gente não é hotel. Cada um come numa hora, cada um faz uma hora, cada um faz uma queira, não é isso. Eu lembro do falecido Padre Léo, né? Que ele dizia assim, falava das famílias. Famílias, Ou seja, cada um na sua ilha. Cada um com a sua TV, cada um com as suas coisas, cada um seu computador. Cada um no seu quarto não é separado, isso. né? Cada um no seu quarto. Não é isso. Então, Televisão esse própria. tempo de pandemia está nos lembrando que realmente, como na família, lembrando esse exemplo da família de Nazaré. Ou seja, de formar nossa família como uma comunidade de amor.
onde sim, tem limites, tem defeitos, tem problemas, mas que uma família que conversa, que reza junto, que luta junto, que dialoga mais, que está procurando encontrar caminhos, que passa dificuldades financeiras juntos, que passa doença juntos, que se, como diz a palavra, se torna suporte para o outro. Então não vamos desperdiçar esse tempo, vamos aproveitar esse tempo. Esse tempo que a gente pode agora crescer no amor. E claro, crescer dói. É difícil muitas vezes. Né? A gente pode ver até na nossa natureza humana, para a gente poder caminhar e crescer, a gente acaba caindo, se machucando, muitas vezes. Mas se o nosso foco é Jesus, se nós caminhamos com Nossa Senhora, nossa mãe, educadora, nós vamos conseguir. Nós vamos encontrar caminhos de diálogo, de perdão, de crescimento. E como somos fracos, nós vamos poder ter certeza que o que não vai faltar nunca é o amor de Deus, a sua graça, a presença maternal de Nossa Senhora. Nunca vai faltar. Então, alimentemos a nossa espiritualidade e deixemos-nos conduzir pela divina providência. Sabe, Padre Miguel, o senhor estava falando, eu estava me lembrando, né, de uma frase do Padre Kentenich, quando, naquele período da Segunda Guerra Mundial, antes da Guerra Mundial, quando, em 1939, quando em 33 Hitler sobe ao poder e começa a fazer uma perseguição, né, à Shensta, Padre Kentenich viu o pêndulo, né, indo para um lado, e ele sabia que ele tinha que trazer o pêndulo, aquele pêndulo do desespero, da angústia que as pessoas estavam sentindo. Não tinha iniciado a guerra ainda, mas assim, o Hitler estava tomando, né, os lugares, pegando seminários, perseguindo. E o Padre Kentenich sentiu de Deus, que o Padre Kentenich tinha esse olhar, né? Deus era o centro da vida dele. E eu acho que isso para nós, Padre Miguel, vendo tudo que o senhor falou, eu entendo assim que Deus tem que fazer parte da nossa vida. E nós, com a porta aberta, com a fé prática na providência, que é uma resposta que nós damos, porque na Bíblia diz, né? Não cai um fio do cabelo da gente sem Deus saber. Então, se Deus nos colocou nessa situação, sejamos como nosso Pai Fundador, que procurava. E aí surgiu a Carta Branca, o Padre Kentenich foi para Dachau, e antes de ir para Dachau, desculpa, ele sente que Deus está pedindo algo, e ele vê uma porta aberta com uma irmã de Maria que comenta sobre um padre jesuíta que tinha escrito algo sobre o Fiat de Maria ser uma carta branca. E ele viu que era isso que Deus queria, essa atitude de carta branca, de entrega e de confiança. E um dia ele fez a carta branca e tal, e ele encontrou em Roma com um sacerdote palotino. E o sacerdote palotino estava muito preocupado com o movimento de Shensta, porque sabia dessa pressão que o movimento, né, nazista estava fazendo em cima do movimento de Shensta. E o Padre Kentenich, muito tranquilo, disse, não se preocupe, nós fizemos uma carta branca, né? E sobre a carta branca está o documento de fundação. E que nós nunca, ego diligente me digo, eu amo aos que me amam. E ele disse mais uma coisa, ele disse que nós tínhamos que crer na profunda verdade da aliança de amor. Eu acho que nós estamos vivendo o nosso pequeno Dachau agora. E quando o Padre Kentenich foi para a prisão de Coblença, eu não sei se o senhor lembra, o desespero das outras pessoas, e o Padre Kentenich, o que ele fez? Bem tranquilo. Bem tranquilo. Por quê? Porque ele era uma pessoa especial, ele tinha, né? Não, porque a vida dele estava centrada em Deus. E eu entendi, Padre Miguel, que isso que o senhor quer nos mostrar, né? Nós temos uma aliança de amor, que é uma realidade, uma verdade profunda. Não é uma coisa que nós fizemos porque nós amamos, eu amo Nossa Senhora, eu vou fazer... Não, é uma realidade que foi forjada assim, nos momentos de guerra. Essa aliança foi provada a presença de Maria. E Maria é aquela que com Cristo, no Espírito Santo, vai nos levar a Deus Pai. Esse Deus que o senhor falou, do amor, que é o Deus... Uma outra frase que o Padre Pinhos falou, que eu lembro, que é Deus é bom, Deus é Pai, é bom tudo que Ele faz.
Nós estamos assim nessa pandemia, todo mundo assustado, mas Deus não permitiu que acontecesse isso, por quê? Para a gente poder se encontrar mais, poder rezar mais, como o Padre Miguel falou, ler a palavra, tudo que Deus permitiu que a gente fizesse para poder se encontrar mais com Ele. Então Deus tem que ser o nosso centro. Não precisa ficar apavorados, assustados. Deus está no comando, Nossa Senhora também está no comando. Ela vai nos ajudar sempre. Duas coisas importantes. Então, a aliança de amor, ela é uma realidade fecunda. Ou seja, eu realmente não posso ver ela como algo fora da minha vida. Pelo contrário, ela é algo que agora é uma resposta também para a minha vida. Então, ela realmente ela vai gerar frutos de conversão. Se eu a viver e for fiel nessa busca. A aliança de amor. Então, viva a aliança de amor. Viva ela como deve ser vivida. Né? E um caminho, outra coisa importante, né? Realmente entender, né? Essa questão dessa providência de Deus. É realmente entender isso. Perceber, Deus é Pai, Deus é bom, e é bom tudo que Ele faz. Entende? E isso permanece. Permanece. Então, realmente, busque isso. Busque mergulhar nisso. Saber que você é um filho amado. Que a sua família é plano de Deus. Que a sua casa é casa de Deus. Ou deve ser uma casa de Deus. Que você é amado por Deus. Que Deus tem um plano de amor para você e para a sua família. E isso é uma realidade viva e concreta. Que hoje Jesus pode estar batendo na sua porta da sua casa. No meio, quem sabe, da sua crise, da sua dificuldade. Ele pode estar lá, como está no livro do Apocalipse, dizendo, olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Então, quem sabe, esse momento que você vive de dor ou de crise, é o momento de você abrir as portas do seu coração. Perceber que Cristo está batendo na sua porta. E que Ele pode ser esse sustento que você precisa. Esse caminho que você está precisando. Essa luz para iluminar os seus passos. Deus age na simplicidade da vida. E os corações simples acolhem. Ele se revela aos pequeninos. Então, quem sabe, dobre o seu joelho. Abra as portas do seu coração. Permita que Deus entre na sua vida. Permita que Ele possa derramar o seu amor dentro da sua casa. Através da oração, através de uma súplica, através de um sim. Renove, entregue, perceba. Você é amado. Você é filho de Nossa Senhora. Ela é a sua mãe, sua educadora. E ela não vai te abandonar. Mas agora é a hora da fé prática. Agora é a hora de confiar. De perceber que tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós estudamos, agora também Deus nos chama a viver. Deus nos chama a colocar em prática. Então creia. Deus não nos abandonou e nunca vai nos abandonar. E a sua fidelidade permanece. Agora, claro, precisamos buscar a nossa fidelidade. Abrir as portas da nossa vida e, de fato, através das pequenas coisas do dia a dia, da maneira como nós fazemos as coisas, do seu trabalho, do lavar a louça, do seu trabalho, do dia a dia, da casa ou do trabalho. Ter o Cristo como centro. Ter, de fato, aquilo que você faz no seu trabalho, seja para a glória de Deus. Ter Cristo seja no centro. Você perceber que o teu trabalho é parte da obra de criação, Deus está te chamando a participar. Que você, pai, você, mãe, que ajuda no sustento da sua casa. Perceber que Deus está chamando você a participar da sua providência. Então, alimente a sua espiritualidade. Busque mais, pare mais um pouco. Quem sabe, menos palavras, coração mais aberto, um pouquinho mais de silêncio, um pouquinho mais de oração, de escuta. Você vai começar a perceber
que você tenha um Deus de amor do seu lado, e você vai crescer cada vez mais, né, na busca da santidade. Sermos santos, porque esse é o desejo de Deus. E que a família, no plano de Deus, é caminho de santidade de vida. Amém, Padre Miguel? Amém, Dona Miguel. Gostaria, Muito Padre bem. Miguel, que o senhor desse uma bênção para as famílias que estão nos assistindo aqui no YouTube. Por intercessão de São José, da Virgem Maria, Nossa Senhora Mãe de Deus, a Mãe Rainha Teresa de Admirável de Xença, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, todas as famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Muito Padre obrigado, Miguel. Padre Miguel. Deus Imensamente abençoe. obrigado. Então, dando seguimento à Semana da Família, amanhã teremos a Irmã Fátima, às 19 horas. Certo? Boa noite a todos, então. E até amanhã. Até Nos amanhã. vemos lá.